Olá, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado hoje em mais um vídeo do canal e trazendo, obviamente, você acompanhou o jogo, ou se você não viu, já fica ligado aqui no canal, a repercussão da vitória do São Paulo sobre o Santo André. Vamos falar muito desse jogo, né? Tem muita coisa para comentar, mas antes eu quero falar duas coisas relativas ao canal. Ontem não teve vídeo, infelizmente na hora de gravar, tive um problema de gravação. Eu vou falar um pouco para vocês, mas aí vocês já estão notando uma coisa diferente, né? Coloquei aqui uma bandeirinha para dar um ar mais tricolor. Isso foi uma sugestão de uma pessoa, né? Porque você não coloca, conhecida minha, falou, né? Porque você não coloca uma bandeira. Realmente eu acho que assim, só a bandeira não dá um ar muito legal, mas pelo menos pegando o resto do quarto, ficou uma coisa que agradou ela e agradou também a minha parte. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que vocês vão ver que o vídeo ele vai ter um pouquinho de diferença de gravação, justamente para melhorar também, não só essa questão do cenário, mas de imagem, né? Eu estou gravando a primeira vez com o celular deitado e com a câmera traseira, que, enfim, não precisa você ser um expert em mídia, né, em gravação, para você saber que a câmera traseira é muito melhor do que a da frente. Porém, gravar sem olhar é uma coisa complicada, é uma coisa nova para mim, mas espero que pelo menos fique melhor a qualidade do vídeo. Também eu comprei um suportezinho para o celular, uma luzinha para melhorar a qualidade de imagem. Tudo é evolução, né, pessoal? Isso é uma coisa inicial, né? Quem acompanha aqui já há um mês de canal sabe que tudo é evolução e à medida que for passando a gente vai tentando melhorar cada vez mais, tá bom? Então, falando especificadamente do jogo, vamos falar, graças a Deus o São Paulo venceu, né? 1 a 0 na casa do Santo André. E assim, eu vou começar já passando minha impressão do jogo. Eu acho que o São Paulo fez um jogo bem regular, né? Não foi um jogo bom. Falar que faltou criação no time do São Paulo, assim, não dá nem para falar mais. Mas foi, o São Paulo, pelo estilo do jogo, ele precisa de um pouco mais de velocidade. Estava muito lento o time. Eu vou comentar um pouco mais isso quando estiver falando do primeiro e segundo tempo, né? Você que está aqui no canal já sabe como é que a gente faz esses pós-jogos. Inclusive vou deixar a playlist dos pós-jogos no final desse vídeo. Para resumir o que aconteceu no jogo, foi isso aí, né? Um time muito lento, né? Mas que eu acho que assim, de impressão também não faltou vontade. O pessoal brigou até o final do jogo, tanto é que o gol saiu no final, beleza? Então, em termos de escalação, que a gente sempre traz aqui, de formação, o Rogério usou a formação 4-4-2, que era o que eu imaginava. Como eu falei, eu ia fazer um vídeo pré-jogo, tinha montado tudo, e eu imaginava justamente isso. Começava com o goleiro Rafael entrou, na zaga era o Beraldo e Alan Franco, né? Para você que não sabe, o Arboleda sentiu e parece que vai passar um tempo de molho, então era isso. Então na zaga. Na lateral esquerda o Wellington, já que tinha folgado a semana toda. Na lateral direita eu tinha feito esse pré-jogo e foi interessante que eu tinha botado um incógnito. Porque, inclusive no vídeo como não foi ao ar, né, vamos dizer assim, eu vou falar isso. Esse canal, pessoal, ele não vai se dedicar a trazer polêmicas aqui do São Paulo. Até porque se eu for trazer toda a polêmica do São Paulo, eu vou ter que fazer vídeo de manhã, de tarde e de noite. A ideia do canal é trazer, né, falar do pré-jogo e do pós-jogo, do jogo em si, mas sempre trazendo alguma coisa de informação. Porque essa semana de São Paulo, que foi uma semana de folga, muito se falou, primeiro, do Orejuela, né, o Zé Ruela, vocês viram aí na capa, que eu falei como um salvador aí. Se falaram que ele praticamente estava descartado, que estavam já tramando, né, vamos dizer, a rescisão de contrato. Se realmente está fazendo isso, eu não sei. Mas o que aconteceu é que ele jogou, né? Foi uma surpresa, porque eu achava que ia, também foi o que falou a mídia e alguns canais, que ia ser improvisado o Pablo Maia aí. Nesse pré-análise, eu até falei do Gabriel Neves, que podia ter uma chance na lateral direita, mas também de muita repercussão e de muita informação, falar que o Gabriel Neves também já estava para ser vendido, que o São Paulo já não queria mais. Enfim, é isso que eu estou falando, é repercussão, o pessoal acaba colocando essas essas coisas que muitas vezes nem é verdade, justamente porque dá mídia. Mas o fato é que na lateral direita o Orejuela jogou até bem, a gente vai falar um pouco. No meio o Gabriel Neves, surpresa total, porque o Rogério parecia não utilizar ele, de repente utilizou. E um detalhe, eu vou falar algumas coisas aqui até que vai remeter a detalhes, é bem importante a gente prestar atenção no detalhe. No final do jogo, quando foi substituído, na verdade quando ele saiu, ele falou com o Rogério, deu a mão, então assim, parece que eles estão bem. Por mais que ele tenha publicado uma coisa, por mais que a mídia fale, mas foi uma boa surpresa.
né? Então isso foi no meio. O segundo volante, o Nestor, porque o São Paulo precisava, né, ganhar o jogo, estava jogando e precisava dessa melhor qualidade aí. Então eu gostei disso do Rogério. Na parte da frente foi uma coisa que eu não faria, né? Ele mudou praticamente o ataque todo. Mudou os pontas, ele botou o Pedrinho na esquerda e o nosso lateral esquerdo, que não é lateral esquerdo, que veio do Fluminense, o Caio Paulista, ele colocou na direita. Já no ataque, o Caleri sentiu, ele promoveu a estreia do Erisson e com o Luciano, que eu tinha também imaginado que o Luciano ia entrar, porque tinha feito o gol, né, contra a Portuguesa, tinha feito o gol também contra o Corinthians, então teria que entrar. Então a escalação, né, por mais que ele tenha mexido ali no ataque, até que seguiu um pouco o que eu imaginava e foi uma escalação razoável. Mas vamos falar do jogo. O São Paulo começa com essa escalação no primeiro tempo. Até os 10 minutos praticamente não tem futebol, né? Não se cria nada, talvez pelo calor, está muito abafado aqui em São Paulo, por mais que esteja chovendo. E aí o São Paulo começa a criar só depois dos 15. E na verdade a criação do São Paulo era uma jogada que saía das laterais, principalmente da lateral esquerda, que o Elton estava bem mais acionado. E ele jogava essa bola, encontrava alguém no meio, praticamente ali um pouco antes da meia-lua. Isso foi com o Caio Paulista, e aí ele errou o chute. Também teve uma do Nestor, ele acertou o gol, porém o goleiro defendeu. Então, basicamente, o primeiro tempo foi isso. O que se notou, como eu falei, o São Paulo estava muito lento. Tanto é que até numa parte lá do primeiro tempo, o Rogério, né, o comentarista Richarlison, ou foi algum comentarista de campo na transmissão da Premier, falou que o Rogério queria mais velocidade. E muitas vezes a culpa não é do técnico, é dos jogadores. E você via, principalmente no primeiro tempo, que quando o São Paulo colocava mais velocidade, ele chegava no gol. Mas acabou que não abriu o placar, foi 0-0. O grande destaque aí, que foi que eu coloquei na capa, foi que assim, o Santander teve uma chance. Numa falha lá do Alan Franco, com o Gabriel Neves, talvez o campo era de grama sintética, então a bola quicou e foi muito mais rápido que eles. Depois o atacante, né, deu uma segurada ali, uma trombada, o Alan Franco não conseguiu chegar. E o cara de frente pro gol, quem vem salvar? É interessante como o futebol é engraçado. O cara estava meio que dispensado de São Paulo e vai salvar o gol, é o Orejuela. Salva o gol, porque se o São Paulo toma o gol ali, eu acho que dificilmente, pelo que o São Paulo mostrou até no segundo tempo, o São Paulo conseguiria empatar ou até virar. Então, assim, parte dessa vitória não dá para dizer que foi o Orejuela. E destaque do primeiro tempo, coisa que eu nem boto aqui, é o Orejuela. Ele jogou, fez o beabá dele, não errou praticamente quase no primeiro tempo e ainda salvou essa bola incrível. No segundo tempo, o São Paulo volta também com a mesma lentidão, né? E consegue só implementar um maior volume quando o Rogério tira os pontas. Ele tira o Pedrinho e tira o menino lá do Fluminense, que eu esqueci o ponta, é o Caio Paulista, e ele coloca os pontas que deveriam ser titular, né? O David e o Elton Rato. E aí a movimentação melhora. Na verdade, sim, o Richarlison até falou na transmissão, a diferença desses pontas que entraram é que eles não ficam parados só na esquerda e na direita. Eles entram dentro da área, a gente viu isso, o Elton Rato entrando dentro da área, a gente viu o David tentando, apesar de não ter sido bem. Enquanto o Pedrinho e o Caio Paulista ficaram muito parados ali, sem dar muitas opções para o ataque. Então não foram bem, eu até vou falar das atuações. Mas a verdade, o São Paulo melhorou, criou alguma chance, mas depois do jogo, com os times cansando ali a partir dos 30, o Santander até chegou num chute perigoso também, porque o São Paulo trocou os volantes, trocou o Gabriel Neves e colocou Galopo e também entrou o Mendes no lugar do Nestor, ou vice-versa. Mas assim, o Mendes não entrou, pelo menos na minha visão, não entrou bem, o Galopo também apagado, e aí vale salientar, eu sempre faço essa crítica aqui, o comentarista no Premier era o Noriega. Assim, eu tenho minhas críticas em relação a ele, como alguns comentaristas. E ele falou que o Gabriel Neves, que era o primeiro volante, ele não gostou porque ele tinha que aparecer mais na frente, porque ele tinha que ousar mais. Só que no sistema do Rogério, vamos lembrar, pessoal, esse primeiro volante, muitas vezes, ele sai atrás até da primeira linha para começar a jogada. E ele não tem condição de avançar muito. Em determinadas situações, sim, mas nas situações que apareceram no jogo não tinha, porque o Santander é um time bem montado, né? Não tem muito poder ofensivo, mas quando sai até com perigo, é ajeitado o time. Só que ele falou isso. Aí o Mendes entrou no segundo tempo, foi muito engraçado. Numa bola do Mendes,
ele entrou, foi tocando, aí o Nogueira falou, o cara quer titular, que dá mais essa dinâmica, que o Gabriel Neves poderia fazer isso. De repente o cara dá uma trombada no Mendes, quando ele vai tentar ir mais para frente, rouba a bola, não bate cabeça ali da zaga, o Orejuela quase faz o pênalti. Na verdade, sim, pela transmissão, falaram que foi pênalti, só que foi checado no VAR. E aí imagina a situação, pessoal. O cara salva no primeiro tempo, né? Eu vim aqui até para falar que ele seria o salvador e de repente o cara faz um pênalti. Mas a questão é que assim, o VAR deixou seguir, não considerou pênalti, só que também era um lance de impedimento. Então acabou que não deu em nada. Mas assim, eu falando do Mendes e do Gabriel Neves, que assim, o que eu vi do Gabriel Neves, pelo menos ele fez igual que os volantes que o São Paulo já colocou ali. Tanto o Mendes como o Pablo Maia. Ele tentou dar dinâmica ali, tocando, né, e fazendo com que o time saísse até mais rápido. E essa é a função dele ali. Então não dá para criticar ele e dizer que o Mendes é titular. Para mim, eu não vejo o Mendes jogando futebol ainda para ser titular no São Paulo. Tá? Esse é um ponto, até já falando das atuações. Isso no segundo tempo, né, foi basicamente esse ritmo, sem criar muito. E aí, no escanteio, uma jogada cruzada do Wellington Rato, que entrou muito bem. Eu botei até aqui no encarte que o Wellington Rato foi destaque, entrou dando movimentação, participando, dando profundidade também com a passagem do Orejuela. E aí, no cruzamento, o Alan Franco faz o gol de cabeça. Então, é isso. E foi 1-0, acabou o jogo. Em relação às atuações, vamos falar das atuações. A gente já falou um pouco aqui das atuações, mas vamos fazer por setor, que é o que a gente está acostumado a fazer. Na defesa, para mim, destaque é o Alan Franco, porque fez o gol e é o gol da vitória. Não dá para dizer que ele foi o destaque. Agora, assim, eu ainda não consigo confiar no Alan Franco, porque, como eu falei, ele não é um jogador rápido. Então, ele não sendo um jogador rápido, ele precisa que o sistema defensivo esteja bem encaixado. E o São Paulo não tem isso. Ele vai usar a antecipação dele, ele vai usar o tempo de bola dele, e muitas vezes o São Paulo, como não tem um sistema definido encaixado, ele sofre um pouco, mas fez o gol, então entra como destaque. No meio campo, eu destacaria como destaque, para mim, o Wellington Rato, né, na entrada no segundo tempo, deu mais dinâmica, é o jogador que está vindo, como eu já falei aqui em outros vídeos, que está vindo como destaque aqui no São Paulo, né, uma regularidade, então deixaria o Wellington Rato. E no ataque, o Erisson brigou muito, mas não conseguiu criar muitas chances. Mas se você que não conhecia o Erisson, esse é o tipo de jogo dele. Você não vai ver nada diferente. Eu deixaria o destaque como o Luciano, né? Participou muito bem no primeiro tempo, né? Fazendo até esse falso 10 aí, ou falso 9. Ele recebia a bola, fazia uma finta, tocava ali e já aparecia na área. No segundo tempo estava sumido e perdeu um gol cara a cara. Eu acho que assim, o goleiro defendeu, mas ele perdeu um gol cara a cara. Eu acho que tinha como finalizar melhor ali. Mas é o destaque, não dá para duvidar. Tá? E o destaque geral, né, de todos aí é o Alan Franco, porque fez o gol e deu a vitória ao tricolor. Tudo bem? Então a gente finaliza esse vídeo aqui, né, desse pós-jogo ali contra o time do Santander. O próximo jogo do São Paulo é contra o Red Bull Bragantino, também fora, em Bragança, se eu não me engano. Tá bom? Então vocês fiquem ligados. Se vocês gostaram aí do vídeo, né, já dê seu like, comentem e gostem. Compartilhe com o pessoal. Eu vou deixar aqui, né, no finalzinho a playlist dos pós-jogos. Se você está chegando aqui agora, você vai entender um pouco melhor como é esses pós-jogos, tá bom? Agradeço e boa noite, uma ótima semana para todos, pessoal.